Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma receita. Hoje eu trouxe essas fatias na marmita Choconinho. Essas fatias de bolo com esses dois recheios combinam muito bem. Esses dois recheios não é nada enjoativo, vou mostrar para vocês todo o passo a passo. E vamos lá? Então pessoal, vamos começar a fazer a massa do bolo. Aqui no liquidificador eu vou colocar 4 ovos e o cacau em pó, tá? É uma massa que eu faço no liquidificador e fica muito boa para esses bolos fatias. E aí, logo em seguida, coloquei o óleo também, pode ser o óleo de girassol, o óleo de soja e o açúcar, tá? Vou bater aqui por em média uns 2 minutos. Só lembrando que todos os ingredientes, as quantidades vão estar todos na descrição. E aí, eu paro um pouco de bater, coloco o leite quente, tá? O leite precisa estar quente. E aí, torno a bater novamente por mais ou menos 2 minutos. E aqui eu vou misturar o restante dos ingredientes à mão. Transfiro aqui para um outro recipiente para facilitar e vou peneirar metade da farinha de trigo. Aqui, junto da farinha de trigo, eu coloquei também uma colher de sopa de amido de milho, que ajuda na consistência da massa, tá? Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, já aproveitem para se inscrever. Eu sempre estou postando vídeos toda semana. Compartilhe, curta o vídeo. E aí, pessoal, aqui eu volto a colocar a outra parte da farinha de trigo, tá? E sempre peneirando a farinha de trigo. Vou misturar aqui delicadamente a farinha de trigo. Então, depois desse processo de misturar aqui toda a farinha de trigo, eu finalizo com o fermento em pó, uma colher de sopa de fermento em pó. Essa massa é uma massa bem prática para bolos gelados, eu sempre utilizo para esses bolos fatias. Depois, aqui eu tenho uma forma que eu já untei, eu polvilhei aqui um pouco de achocolatado, mas você pode passar desmoldante, margarina. Vou deixar na descrição a medida dessa forma. Essa forma é uma forma que eu sempre utilizo aqui para os bolos fatias, mas você pode também utilizar uma forma grande e só montar aqui nessa forma, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus por em média uns 40 minutos. Aqui a gente vai para o recheio de ninho trufado. Em uma panela eu vou colocar uma lata ou uma caixinha de leite condensado. O fogo aqui ainda está desligado, tá? E aí logo em seguida eu coloco o leite em pó integral ou leite ninho. Só lembrando novamente que todas as quantidades, todos os ingredientes eu vou deixar aqui logo abaixo do vídeo na descrição. É só clicar numa setinha embaixo e vai estar todas as informações também. Aqui, olha, eu misturei bem o leite condensado com o leite em pó primeiro, porque para não ficar aquelas pelotas, para ficar mais lisinho. E aí eu coloco também o creme de leite e logo em seguida já coloco o leite também. E vou mexer aqui muito bem. E aqui eu já vou ligar o fogo, aqui no início, fogo médio, mexendo sempre até chegar na consistência que eu quero. Eu vou mostrar para vocês aqui o ponto correto desse recheio. Então, aqui é mexendo sempre, tá? Aqui ele já começa a ganhar consistência, já engrossar um pouquinho. Quando começar a querer dar o ponto, a borbulhar muito, você pode abaixar um pouco o fogo, tá? Ou diminuir a temperatura. Aqui nesse ponto você pode diminuir um pouco. E aí, então, eu vou mexer aqui, vou mostrar para vocês que nesse ponto eu coloco o chocolate branco. Aqui não é um chocolate fracionado para esse recheio, tá? São 100 gramas de chocolate branco, não é muita coisa. E aí, eu vou mexer. Eu sempre coloco o chocolate quando está quase dando ponto e quando tá perto de eu retirar aqui do fogo, tá? Então, aqui, olha, eu vou mostrar o ponto correto para vocês. Esse é o ponto já, eu vou deixar mais um minutinho, vou mexer aqui. Ele começa a cair em blocos da espátula dessa maneira.
e esse montinho que forma, ele demora a se desfazer, tá? Então, o recheio, ele precisa estar no ponto correto para que o seu bolo tenha estrutura e tudo mais, tá? Então, aqui, olha, esse é o ponto correto. Retiro aqui do fogo, tá? Vou mexer só mais um pouquinho. Já desliguei o fogo. Acabei de desligar e esse é o ponto correto. Então, aqui eu vou transferir esse recheio para que ele possa esfriar e ter o tempo de descanso que precisa ter no recheio. O mínimo que eu deixo é de 6 horas, ou você pode deixar também de um dia para o outro. Vou cobrir com plástico em contato e vou guardar na geladeira. Você pode também tirar um pouco antes, quando você for utilizar. Aqui, pessoal, a massa já ficou pronta, ela ficou no forno 45 minutos, vocês prestem atenção no forno de vocês, cada forno é diferente. Aqui eu fatiei todo, cortei a massa em tamanhos iguais, você pode medir com uma régua cada corte, tá? Você pode cortar com a faca ou também com esse fatiador. E aí, aqui tem cerca de 1,5 cm cada fatia. Então, separei a massa esfriou, fatiei, deixei reservada. Aqui, o recheio já está pronto, tá? Vou mostrar para vocês como fica a textura dele. Ele ficou na geladeira nesse período, nesse tempo. Quando vocês forem rechear, uma dica é tirar um pouquinho antes, porque ele fica bem firme esse recheio. Depois, aqui eu tenho um outro recheio de chocolate, que eu já tenho receita aqui no canal, vou deixar aqui embaixo o link para vocês dessa receita, desse recheio de chocolate. E eu já vou pegar a minha forma, mesma que eu assei, e vou forrar aqui um plástico filme, para que eu possa montar o bolo aqui dentro, tá? Calda, eu já separei a calda também, a receita da calda também vou deixar na descrição para vocês aqui. E também eu coloco sempre os recheios nos sacos de confeitar, para facilitar na hora de aplicar aqui no bolo, tá? Na hora de montar o bolo. Pego uma fatia. E aqui vou colocar aqui na forma, tá? Ajusto o plástico, deixo tudo certinho. E vou umedecer bem com a calda de chocolate. Umedeci muito bem. E aí eu venho primeiro com o recheio de chocolate, mas isso é opcional, você pode colocar o recheio de ninho trufado também, se você preferir. Esse recheio, ele é um recheio super, um sabor não enjoativo, um sabor leve, e fica uma combinação perfeita com o recheio de ninho trufado, gente, fica muito bom. Então, eu passo uma colher para acertar bem o recheio. Cada camada de recheio tem 600 gramas de recheio aqui, tá? Em cada camada. Então, eu venho com a outra parte, com a outra fatia de bolo. Normalmente a do meio eu coloco, tá? E aí, eu umedeço muito bem e venho também com o recheio de ninho trufado, que eu já havia deixado reservado no saco de confeitar. Coloco todo o recheio. Gente, o recheio de ninho trufado, eu usei ele todo. São 600 gramas de recheio. E o recheio de chocolate ainda me sobra, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link da receita do recheio de chocolate. E aí, umedeço aquela parte final da massa, viro e vou umedecer aqui em cima novamente. Eu vou sempre dar uma pressionada para deixar o bolo acertado. E aqui eu vou cobrir com plástico filme e levo para a geladeira por no mínimo 6 horas também, tá? Aqui uma dica para vocês é que eu vou colocar junto com o chantilly, que vai acompanhar o bolo na marmita, nas marmitinhas de alumínio. Eu derreti o chocolate, tá? Eu tenho 150 gramas de chocolate, eu vou fazer uma ganache aqui. Derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, ou você pode derreter em banho-maria até ele ficar assim, totalmente derretido. Depois que derreteu, eu coloco o creme de leite. O creme de leite eu dei uma leve aquecida nele.
principalmente se ele estiver gelado. É importante aquecer antes de colocar aqui no chocolate. Então, a ganache ela vai ficar assim. Reservo, vou deixar aqui na geladeira por umas 2 horas. E depois desse tempo, eu vou misturar com chantilly gelado, batido, tá? Vou mostrar para vocês, ó, a textura que fica a ganache. Aqui eu bati 100 ml de chantilly bem gelado, que é um chantilly de chocolate. Esse chantilly aqui que eu estou utilizando, tá? Mas se você não encontrar, pode ser também o chantilly normal ou você pode colocar um pouco de chocolate em pó antes de bater o chantilly, tá? Misturo muito bem. Ele fica um sabor maravilhoso de chocolate e para acompanhar esse bolo fica muito bom. Então, pessoal, eu peguei aqui, coloquei no saco de confeitar, tem o bico 1M, mas pode ser sem, só o saco de confeitar mesmo, tá? Aqui o bolo já deu o tempo de descanso dele, ficou na geladeira, de um dia para o outro eu deixei, tá? Ou então no mínimo 6 horas. Desenformei. E vou retirar aqui o plástico. Olha, ele fica assim. É um recheio que é estruturado e cremoso ao mesmo tempo, gente. Olha, eu fiz as medições aqui, eu medi, eu fiz as marcações, né? E aqui tem em média 2 centímetros de espessura cada fatia. Então, eu limpo bem a faca em cada corte para que a fatia fique mais limpa, tá? Então, eu cortei aqui a primeira fatia, coloco alguma coisa para apoiar aqui. E aí, depois, na próxima, eu dou uma limpada também na fatia com um pano úmido limpo, tá, gente? E aí, eu coloco na marmitinha. Essas marmitinhas de alumínio são de 500 ml. Vou deixar na descrição para vocês a referência. E aqui, vou cortar aqui num plástico de celofane também. Olha como fica, gente. Fica uma camada certinha de recheio, bolo, fica bem proporcional. E agora, para finalizar, eu venho com aquele chantilly de chocolate que eu bati, que eu misturei lá. E está pronto. Olha a textura desses recheios. Fica numa consistência super cremosa, gente. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Um beijão e até a próxima. Tchau!